TV Grande ABC, o seu canal regional. Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. Super bem-vindos aqui no programa. É verdade, uma honra. Estamos com um convidado extremamente especial e espacial. Ele é Walter Trebes, pesquisador, ele é professor de universidade, radiestesista e ele vai abordar os efeitos da paranormalidade e os poderes paranormais. Tudo bem, Walter? Tudo bem. Bem-vindo. Boa Obrigado. tarde, Walter. Obrigado. Gratidão mesmo. Mais uma vez com vocês aqui. Mais uma vez. Uma honra, você sempre nos honra. Walter, o que é possível conceber outras formas, né, de percepção do mundo diferente do que vivemos? Agora é o momento para isso. A resposta que nós estamos tendo em relação ao que é o ser humano, justamente vai de encontro à necessidade de se aproveitar daquilo que já se conhece como paranormalidade dentro de um conceito, né, que vai se tornar algo comum a todos, né? Porque é interessante também falar um pouco do que é a paranormalidade. Então, agora é o momento justamente de desenvolvimento do ser humano. Que maravilha, né, Kátia? É verdade. Mas como se explica a existência da paranormalidade, que é algo que eu quero muito saber, e as realidades que coexistem com a nossa? Aliás, todos nós, né? Bom, a princípio, até para as pessoas saberem o que é paranormalidade. Isso. Paranormal, é tudo que está ao lado de. O que é normal? Normal é o que o senso comum, a maioria, é capaz de exercer, capaz de se expressar. A paranormalidade, ela vem de encontro a uma situação que a maioria não consegue ou não tem isso desperto. Ainda que o que é considerado paranormal na humanidade são faculdades que todos nós temos. Todos nós somos capazes de exercer, como clarividência, clareaudiência, transmissão de padrões de pensamento, leitura de padrões de pensamento, movimentar objetos com a mente, todos aqueles sistemas que a maioria ainda não tem desperto, alguns têm, está dentro desse campo de paranormalidade, que mais a mais vai se tornar, né, cada vez mais normal. Mais normal. Walter, nós podemos adquirir as capacidades consideradas paranormais? Sim, por meio de exercícios, por meio de treinamentos, estudo, enfim. O que é muito interessante e cria uma certa, que a gente chama paradoxo, mas traduzindo que é um paradoxo, né, uma contrariedade. O que é considerado paranormal é tão normal dentro de cada um de nós, né, basta que seja desperto, basta que haja uma iniciativa para isso. Óbvio que cada um de nós, cada grupo de habitantes no planeta tem a sua origem, tem a sua experiência pessoal. Sim. Então, precisa também ter cuidado, porque tem grupos que tentam entrar nesse campo da paranormalidade, meio que se forçando, meio que desejando por vaidade essas faculdades paranormais. E precisa ter cuidado. Primeiro precisa ver qual que é a sua identidade para isso, né? Nem todo mundo vai necessariamente no caminho da clarividência, mas pode ir por outros caminhos. Claro, né? Claro. Que são considerados também dentro desse campo da paranormalidade. Então, o que identifica isso, que é muito legal, que faz parte de todo esse nosso momento? Autoconhecimento. Sem dúvida alguma. Né? É a chave que você vai se encontrar nesse processo, né? Tanto de contato com você, né, que é o autoconhecimento traz o mundo para você. É interessante isso, né? O olhar para si traz o mundo para você. Sim. E ao mesmo tempo identificar onde você se encontra melhor em alguma coisa que hoje é considerada paranormal. Nesse contexto todo, Nesse né? contexto. E a paranormalidade, ela tem uma coisa muito interessante, porque ela auxilia aqueles que ainda estão na busca.
né? Então, quanto mais a gente conseguir entrar em contato com essa realidade, despertar isso, mais a humanidade vai, vamos falar bem simples, se ajudar. Sem dúvida. E as pessoas nos procuram muito, eu sei que a Cris, por alguns temas, o meu sugere muito a paranormalidade, e você veio aqui para esclarecer, porque todos nós somos, mas como é possível isso na prática que você acabou de dizer acontecer? Eu sei que o autoconhecimento é o caminho, mas e aí? A pessoa vai, ela começa por onde? Aí ela dá definições como? Como ela pode alcançar esse objetivo? Os maiores objetivos da nossa vida estão quando nós ouvimos o nosso eu interno. Perfeito. Os maiores objetivos. Todo mundo que quer alcançar alguma coisa, seja o que for, material e imaterial, seja nessa área, né? Pergunte a seu eu interno. Vai receber a resposta de imediato? Não. Nem sempre. Nem sempre, mas insista. Insista que ela vem. E, mas você está sendo muito místico, muito holístico, muito abstrato. Não. Faça com que aquilo que você deseja no seu caminho desperte dentro de você. Essas respostas você encontra, né, buscando dentro de você. Bom, para que eu, assim, aonde eu me identifico? De repente alguém te convida para uma palestra. De repente você é conduzido a um espaço que vai estar tratando com yoga, vai estar tratando com meditação, vai estar tratando com radiestesia, né, que é a operação, né, de energias, vai estar tratando com vários campos que despertam faculdades nossas, consideradas paranormais, que muitas vezes a pessoa não tem. Centros espíritas que têm cursos maravilhosos de iniciação para, né, esses caminhos. Então, assim, a pessoa tem que buscar, né, um despertar em si. E, obviamente, enquanto a resposta não vem, também pode, né, contate pessoas que são da área, peça, né, uma orientação, de repente acende a luz aonde você se encaixa, né? Vai se encaixar, onde vai estar o melhor caminho para você. Porque às vezes o caminho da clarividência, que pertence a um grupo, o outro trabalha melhor outra faculdade, ainda que todos nós tenhamos isso. Mas como nós estamos num momento ainda de muita densidade, a gente tem que ver aonde está o nosso fio, né? Onde nós vamos enganchar o nosso fiozinho para... Né, é muito bem colocado quando você diz que a pessoa tem que ver dentro dela, porque sim, todo mundo busca respostas fora. E você foi... interno, né? É interno. É interno. Perfeito. Bom, Walter, por que isso não faz parte da nossa realidade presente com mais frequência? Bem, o nosso planeta, quanto mais você estudar antropologia, exopolítica, que é a relação do planeta com o universo, né, com as relações fora do planeta, mais você vai entender esses porquês, né? Porque nós passamos por várias colonizações de poder no planeta, em que momentos foi nos passado informação e foi nos retirado faculdades. E isso está num plano de seres que tinham missões aqui de liderar o nosso desenvolvimento e nem sempre conseguiram fazer isso, mas não por incompetência ou porque nós, que tínhamos um QI ainda pequeno para isso, não deixamos. É porque eles se envaideceram com as suas missões e deixaram algumas coisas em troca de poder, em troca de conforto, em troca de importância, né? E isso foi apagando muitas das nossas possibilidades de desenvolvimento e faculdades, que hoje... já, né, pelo século XX que veio, né, essa tecnologia não é uma coisa assim à toa, né, não é um acaso, não é de repente, né, alguém se despertou lá, não, isso foi nos dado, né, como algo a se aproveitar, como uma ferramenta, e junto com ela a possibilidade do conhecimento, porque hoje não existe mais aquele ignorante raso que nada sabe. Você sempre tem acesso a algum tipo de informação. Muito acesso hoje até, né? Então, quem tem... claro que tem uma massa que não tem ainda tanto contato com internet e tudo mais, mas quem tem a porta aberta. Ele pode procurar essas informações. Então, por isso que hoje, e mais a mais, o próprio século XX trouxe isso, são os momentos de desenvolvimento do ser humano. Sim. Tá? Para um pouco de pensar que a gente vai ficar passeando de espaçonave, indo para a Lua, indo para Marte, se o ser humano não se conhece. Se nós não sabemos o nosso lugar. Né?
contatos fora do planeta, tudo isso, ok, está acontecendo, está havendo tudo, mas pensa que, né, a nossa morada é o nosso interior. É verdade. E até para isso, para ir para a Lua e para Marte, precisa de muito preparo, né? Saber o que vai fazer lá. Não é também. Bem, considerando o desenvolver de capacidades, além daquelas consideradas comuns ou normais, o que de fato está definido como paranormalidade? E eu aproveito o gancho. Paranormalidade e mediunidade são iguais? Porque o pessoal confunde. Então, no senso comum, uma coisa é você ter grupos que estudam o tema e conhecem, outra coisa é o senso comum. Sim. Claro que mediunidade, para o senso comum, é um nível de paranormalidade, porque não são todos, né, que têm esse acesso a esse conhecimento, acesso a essa informação, acesso a essa comunicação. Né? Então a mediunidade está dentro dessa classificação também, né, como um fator que é paranormal, incomum à média. Até porque existe a escola de médiums, onde você desenvolve essa faculdade. Né? Você pode desenvolver pessoalmente, independentemente de você ter qualquer iniciação. Né? Claro que é uma escola, você vai ter um preparo, você vai ter que ter ética para exercer esse tipo de faculdade e tudo mais. Voltando então à primeira pergunta, né? O que define a paranormalidade em si? Né? Como eu disse lá na definição original, né? Nós temos um conceito meramente intelectual. O que é normal? Né? Que é o que está na norma, né? O que todo mundo faz igual. E o paranormal é aquele que é capaz, né, de exercer algum tipo de faculdade que se destaca disso. E essa faculdade dentro também desse senso comum, ela, né, até acho que estou me repetindo nisso, mas ela é uma faculdade que pertence a todos nós. Qualquer tipo de, vamos dizer assim, mecanismo, né, seja de mediunidade, seja de clarividência, de clareaudiência, é possível se desenvolver em cada um de nós, né, para que dentro desse conceito de paranormal se torne, né, normal. O mais interessante de tudo, né, pessoal, é que hoje até nos desenhos das crianças estão vendo muito pessoas abrindo portal, pessoas com poderes mentais, né? Sim. Verdade. Então, esse é um assunto recorrente para todas as idades, que eu acho muito importante, porque, afinal de contas, é inato no ser humano, né, Walter? E como se explica a capacidade para essas aptidões? Abra sua mente. Tire o pensamento polarizado. Tente fugir do pensamento linear. Tente parar de acreditar. Não acredite em nada, experiencie. Tire o conceito de crença. Eu acredito, não, eu não acredito. Gente, a coisa mais triste na nossa existência antropológica contemporânea é a palavra acreditar. Acredito, eu me coloco num estado de conforto. Por que eu acredito? Porque eu tenho medo que se aquilo se manifestar um dia eu esteja fora da festa. Né? Vamos até falar uma forma figurada. Tô fora. Se eu não acreditar e vier lá o meu Salvador, ele não me salva. Então eu vou acreditar. Não é assim que funciona. Experiencie, viva, sinta o que é. E esse é o caminho que você pode, né, se conduzir à verdade, e na paranormalidade existe a verdade. Né? Na paranormalidade, as faculdades paranormais, elas estão no campo da verdade. Quem experiencia a verdade, ele vai entrar nesse campo com certa facilidade. Né? Então, tire, né, do seu ambiente, da sua forma, a questão da crença. Eu acredito, eu não acredito. Experiencie, né? O universo não espera pessoas que creem, espera pessoas que vivam, que vivenciem, que experienciem. Ação, né? Ação. E daí você vai esquecer a palavra eu acredito. Simplesmente você vai dentro do conceito do que eu sou. Você não está. Quem acredita está. Eu estou. Né? Estou numa religião, eu estou numa filosofia. Não. Experiencie que você vai ser, você vai viver aqui. Muito legal. Perfeito.
dentro do conceito de vida hoje, vivencie. É o que nós sempre pedimos, né, Walter? Você sempre foi muito arrojado nas suas ideias e é muito legal o que você está falando, porque as pessoas aprendem ouvindo e elas começam a questionar. A gente tem que questionar mesmo, né? Sem dúvida. O desenvolvimento da paranormalidade, na medida que mais a mais a ciência vem desvendando a real possibilidade disso ser possível, o que falta mais para que as pessoas, ou todos nós, possamos acessar esses planos? Que ajuda tanto, né? Bom, a própria ciência, ela entrou num campo de quebra de paradigmas. Né? A física quântica, ela simplesmente separou o material do imaterial. Sim. E nessa separação, não foi uma separação técnica, histórica, não. Foi uma separação no que ela mostrou. Olha, física de Newton, ela mexe com os corpos, alavanca, movimento, ponto de apoio. A física quântica mexe com energia. E quanto mais nós nos tornarmos quânticos, mais nós vamos ser capazes de mexer com aquilo que é um metafísico, que é considerado paranormal. Sim. Porque é muito normal você lidar com a fisicalidade das coisas. Agora, quando eu leio o seu pensamento, de forma ética eu estou falando, ou dela, eu estou entrando na questão quântica. Estou trabalhando padrões fotônicos, estou mexendo com bóson, que é a subpartícula de um átomo, Sim. que é, consequentemente, o fóton. Né? Eu estou mexendo com algo que é energia. Esse caminho é o caminho do abrir a mente, abrir os olhos, enxergar além. Né? Não querer só provas materiais das coisas. Entender que intuição, né? Entender que não só a intuição, mas as outras faculdades que a gente tem, onde a gente sente a vida, elas são importantes para o seu despertar. E que não depende só, né, de bibliotecas, escritos, cálculos. Porque se biblioteca salvasse a humanidade, nós estaríamos salvos, porque não nos falta isso. Com certeza. Talvez falte alguém lendo lá, mas o material está lá e não resolveu o problema. Não, né? seja teórico, seja prático, viva, né? Vivencie, é tão bom. E a intuição, ela é muito boa para o nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma. É um telefone, né? É. Bem, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já, porque o sentir é a força da razão, pessoal, que te leva à compreensão. Fica aí com a gente. Era para aquele intervalo, né? Você estava fazendo. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. Abrale, entre em contato conosco e receba toda a ajuda gratuita.
programa Enigmas, e você que está participando aqui pelo Facebook, que você está assistindo pelo Facebook, já vamos já atender as suas perguntas. Porque eu tenho uma pergunta aqui, pessoal. Qual o significado, Walter, e a importância das pessoas exercerem as capacidades paranormais? A paranormalidade, ou considerado as faculdades paranormais, elas sempre foram perigosas para quem quer exercer poder sobre você ou te manipular. Quanto mais as pessoas se aproximarem de si, dessas faculdades, menos elas vão poder ser conduzidas onde elas não querem. Você trabalhar questões metafísicas de ordem interna sua e essas faculdades possibilita criar uma independência. Você vai passar a entender o mundo não da forma que querem que você entenda, mas como ele realmente é. Que maravilha, né? Então, o caminho é uma das, né, das grandes respostas. Por isso que os paranormais sempre foram desacreditados, de certa forma, pelas mídias. Verdade. Né? Sim. Sempre foram colocados como pessoas que estavam, né, no ponto fora da curva, vamos chamar assim. O borderline, né? É o borderline. Mas, na verdade, não é. São pessoas que tinham faculdades e que, não, né, de alguma forma, essas faculdades não interessavam a quem quer simplesmente que você enxergue o que ele te mostra. Isso incomodou tanto que nós tivemos a Inquisição por conta disso, né, Kátia Gani? Verdade. Eventos fortes que eram justamente para reprimir isso. E a Inquisição e outros, né? Até hoje né? várias perseguições existem, né? É. E eles estão em qualquer religião, em qualquer lugar. Eu acho que não tem um local próprio. Bem, vamos lá. A Karina Cesária, ela fala que ela tem a vidência através do sonho. Então a paranormalidade também através dos sonhos. Ela acontece? Sim, pode acontecer, sim. Porque o sonho, ele não é uma coisa definida assim. Não existe um critério para se definir um sonho. Claro que tem os critérios técnicos que a ortodoxia da psicologia define, que são as academias de ciência, que é para estudar o ser humano, tecnicamente falando. Mas o sonho em si, ele não tem, ele é um universo paralelo, mental, que a gente experiencia e que não é igual para todo mundo. Verdade. As experiências relacionadas aos sonhos podem ser totalmente diferentes. Inclusive, como essa pessoa está perguntando, ela experiencia de forma a ela receber informações. Alguém, ou desse sonho, ela tem a experimentação de uma verdadeira viagem astral, onde ela está na presença de quem passa informações para ela, ou ela tem essas visões. Isso é uma experiência pessoal dela, que muita gente tem também. Sim. Né? Como você pode ter outras experiências. Né? Eu, por exemplo, as minhas experiências com sonho, eu tenho a sensação que eu pratico viagens astrais. Porque eu sempre estou em lugares que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, fazendo coisas que não é do meu cotidiano. Então, eu tenho a sensação de que eu estou aprendendo, estou em algum lugar para aprender. Ainda que às vezes nem seja tudo muito nítido, mas... Verdade. Então, existe, sim, né, essa faculdade, e as pessoas têm que tomar cuidado também com a definição de sonho, porque ela não é uma coisa que, né, muita gente fala, não, sonho é isso e pronto, vamos ler os sonhos e acabou. Não, calma. O dicionários dos sonhos, e nem para jogar no bicho, né? Porque o nosso estado de dormência é um estado preparado também para a nossa realidade antropológica, e que tem o seu ponto positivo de descanso e tem o seu ponto também que pode ser, né, vindo também de uma situação no qual, né, vamos apagar para retomar depois de uma outra forma, né, enfim, mas é isso. Bom, e como se explica a possibilidade física, né, desses acessos? Possibilidade física dos acessos. É muito interessante isso, porque isso a questão do paranormal, da percepção paranormal, ela se encontra porque a parte que
que anda na quarta dimensão, porque todas essas energias, todos esses padrões de vibração, passa a ser a contraparte etérica nossa, que começa na quarta dimensão. Muitos já me perguntaram, portais, né? Como você atravessa um portal? Como é que você tira algo que está inteiro aqui e põe em um outro lugar e ele chega inteiro? Tudo isso é padrão vibracional. E a paranormalidade, ela encontra o mesmo caminho. Você muda seu padrão vibracional, você começa a ter percepções. Quanto mais a pessoa densificar o seu soma, o seu corpo físico, e isso todo mundo sabe como faz, eu não preciso explicar aqui o que densifica, o que estraga o seu corpo. Não preciso falar. Às vezes tem gente até que me pergunta, mas não precisa, né, explicar. Quanto mais ele for denso, mais a sua vibração cai. Baixa. Vibração, sua contraparte energética, que a gente chama de alma, se ela está numa baixa vibração, você não anda, você não passa de portal nenhum, você não viaja no universo. Por quê? Eu estou enxergando vocês duas aqui porque vocês têm uma excitação que chama exciton do seu fóton, que forma a imagem de vocês. Se não existisse isso, eu não veria vocês. Só que se vocês vibrarem os seus fótons a uma oitava muito elevada, eu vou ver 2 pontos de luz. Daí que nasce o ser de luz. E isso é física quântica misturada com espiritualidade. Misturada não, em comunicação com espiritualidade, com práticas que a gente conhece em todas as escolas iniciáticas, que chamam de misticismo, espiritualidade, e é pura física quântica. Sim. Você leva seu padrão vibracional, você vai se sublimando, teu soma vira luz. E com essa possibilidade você viaja entre portais, entre dimensões, entre universos paralelos e desperta suas faculdades que estão relacionadas ao que a gente chama de paranormalidade. Porque essa luz não é só uma luz física, você não se torna só um ser de luz físico, mas de consciência. Sim. Uma percepção diferente da realidade. Então, a paranormalidade, ela tem a ver com a consciência, tudo a ver. Tudo a ver com a consciência. E podemos afirmar, então, que os seres capazes de exercer certos mecanismos mentais e de percepção são, em tese, seres de luz? Exatamente isso. Quanto mais você consegue, você tem as condições de lidar com a sua contraparte, né, a sua contraparte material, de forma a despertar não só as suas faculdades, mas de sublimar o teu ser, você se aproxima do que a gente conhece. Os seres de luz, por que eles são seres de luz? Primeiro, pelo padrão vibracional deles. Eles vibram acima do nosso normal, né? Então eles podem até, a gente pode até chamar que são os paranormais master, né? Comparado conosco aqui. Mas nada mais eles fazem do que ter essa capacidade de vibrar em oitavas superiores. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Existem pessoas que usam a paranormalidade de uma forma extremamente negativa, a gente sabe disso. Sim, mas aí... Que nem pessoas que fazem voodoo, etc e tal, né? Então, mas aí o que acontece? Ela fez uma pergunta interessante. Paranormalidade está relacionada à consciência? A ética, sim. Agora, se a pessoa tem uma faculdade que é considerada paranormal, para usar em detrimento a uma vontade corrompida, para abusar de uma faculdade na qual ela vai conduzir a vontade dela ou de um terceiro, mediante paga, para provocar uma situação, tudo bem, ela pode ter aquilo desperto, mas aí é ao contrário, não é a consciência, é a inconsciência de uma verdade. Porque uma das coisas que é o caminho para a autodestruição é não saber lidar com o ego. Né? Fato. E a paranormalidade, por ela ser alguma coisa que se destaca da massa, a pessoa precisa ter cuidado com o seu ego. Se o ego for para o espaço, né, sem consciência, ou seja, virar ego siderado, o que pode acontecer? A pessoa ou se destruir, ou fazer estrago, né, com isso, não levando a lugar nenhum. Até prejudicar o próximo. Até né? prejudicar o próximo.
Então, tudo que nós estamos falando aqui, construção de seres de luz, paranormalidade, a gente está falando de ética, né? Tudo baseado em ética. Tá? Isso é importante, né? Não em criação de, por exemplo, fascinação de massa ou de instrumentos de vaidade ou de autopromoção. Sim. Né? Porque a paranormalidade, desculpe aqui se alguém tiver algum tipo de paixão por isso, mas a paranormalidade de entortar garfo não serve para nada. Só serve para entortar o garfo, que é justamente a fascinação. É a fascinação. Sim. Ou então quebrar relógio, como a gente viu aí no passado, na década de 70, tinha gente que consertava ou quebrava relógio com a cabeça, ou não com a cabeça batendo a cabeça, mas né, Sim, com energia mental, ou entortava a colher, entortava garfo, ok? Isso é mais circo, né? Serve para quê, né? A pergunta que a gente faz não é... Né? Então, por que eu estou tocando nesse né? assunto? Não é fazer uma crítica a ninguém, mas é mostrar para as pessoas que a nossa relação com o universo, porque aqui a gente fala, o Enigmas, ele tem um foco de falar do universo. Sim. Ela tem que ser uma relação ética, senão não faz sentido. Não existe piadinha no universo, existe bom humor, existe alegria, existe expansão, existe felicidade, mas piadinha, né, como a gente gosta de fazer, Sim. turista não existe no universo. Não mesmo. É verdade. Existe a busca do conhecimento, agora turismo é só aqui na Terra. Walter, nós estamos aqui nos momentos finais e queríamos que você deixasse uma mensagem e seus contatos para o nosso internauta. E gratidão pela presença, né, Walter? Eu que agradeço a todos que estão aqui, né, ouvindo a gente. Mais uma vez eu fui convidado aqui, né, sempre é um prazer estar aqui. E dentro de tudo que a gente disse aqui, né, a busca é simples, né, e autoconhecimento. A busca está dentro de nós. Nós temos tudo que nós precisamos. Só que nós precisamos abrir as portinhas, né, de cada compartimento de nós mesmos e tirar de lá aquilo que nos vai ser, né, nos vai fazer grandes, né, e sábios para atingir, né, não só a paranormalidade, mas a condição de conviver, né, com o planeta e com o universo. Né, deixando inclusive um recado interessante, Sim. que ninguém viaja no universo na nossa densidade. Então se preparem, quem sonhar em viajar no universo vai ter que melhorar isso aqui, né, o soma e tudo que está em volta, né, porque e os padrões, como você disse, né? É isso aí. Gratidão, Katia Gaia. Gratidão, pessoal. E assim, a gente só se torna grande quando a gente percebe o quanto ainda a gente é pequeno. Até o próximo Enigmas. Até.